Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast da coluna Papo com o Especialista. Nesta empreitada com muita aprendizagem, dividirei a jornada com o professor, escritor e crítico de cinema Leonardo Campos. Leonardo, conta pra gente o que os nossos ouvintes vão apreciar neste que é o primeiro encontro com Albert Machado, da agência Experimento. Hoje o nosso ouvinte tem muito aprendizado, né, nessa dinâmica que nós vamos fazer aqui com o Albert, que é representante aqui em Salvador, um dos representantes, né, junto com a sócia dele, da agência Experimento, que é uma agência de renome e de muito prestígio aqui na cidade, né? Faz muitos trabalhos, a gente tem acompanhado nas redes sociais as viagens, as interações. E na dinâmica, né, da nossa conversa, a gente vai falar sobre o processo de globalização, sobre a importância do intercâmbio neste quesito. Não é de hoje, né? Desde quando eu era do ensino médio, por exemplo, e isso tem algum tempo, tá? Isso revela inclusive a minha idade. Fala-se muito sobre isso, né? A importância de uma segunda língua, de um segundo idioma, de que você precisa disso para lidar com o mundo global, para trabalhar em corporações ou para o seu desenvolvimento pessoal. Então a gente tem que pensar que em um mundo que é cada vez mais globalizado, a experiência do intercâmbio ela vai se destacar como uma experiência que é enriquecedora, mas não apenas culturalmente, mas profissionalmente também. Primeiro, é fundamental a gente ressaltar por aqui que o intercâmbio ele proporciona um ambiente muito propício para o desenvolvimento de habilidades essenciais no mundo profissional. Por exemplo, domínio de novos idiomas, a adaptação a culturas distintas, que é um dos tópicos mais importantes, eu acho, nessa dinâmica. E também a capacidade de trabalhar em equipe multicultural, que é algo que é uma soft skill, inclusive, muito desejada hoje pelas empresas, pelas grandes e pelas pequenas empresas também. Essas competências, elas são muito valorizadas, né, porque elas criam o quê? Um perfil global para a pessoa, para o indivíduo. E lhe dá, assim, uma capacidade de atuar em ambientes diversificados, porque o nosso mundo ele está em constante transformação. E principalmente depois da recente pandemia que nós vivenciamos, onde muitos valores foram modificados, muitas estruturas foram modificadas, a forma de empreender, a forma de trabalhar foi modificada. Então, a gente tem esse exemplo, né, de como as coisas elas se modificaram. Então, o intercâmbio ele faz o quê? Ele amplia a visão de mundo do indivíduo, ele o expõe a diferentes formas de pensamento e também é um item que eu sempre utilizo em minhas aulas de administração quando eu vou falar sobre resolução de problemas complexos. Mas isso aí a gente pode falar em um próximo podcast para ampliar. Então, essa abertura para uma nova perspectiva, ela contribui para a criatividade e para a inovação no campo profissional. Ela permite que o profissional se destaque por sua capacidade de pensar de maneira original e encontrar soluções inovadoras para os desafios do mercado de trabalho. Um outro aspecto muito importante que vai ser falado em outro podcast, um outro episódio, que a gente está numa série, como o Ronaldo falou desde o início, é a questão do network, né? Uma rede de relacionamentos. Essa rede ela pode fazer o quê? Ela pode abrir portas para oportunidades de carreiras em diferentes países, possibilitando o quê? Que o profissional ele tenha uma carreira de representação global e também expanda, né, a sua atuação para além das fronteiras do seu país de origem. Então, essa troca de experiências com profissionais de diferentes nacionalidades também contribui para o enriquecimento pessoal, né, e profissional do indivíduo. Além disso, o intercâmbio ele permite que o indivíduo desenvolva competências como autonomia, a capacidade de adaptação e a resiliência, que são fundamentais para o sucesso profissional em nosso mundo em constante transformação, que são habilidades cada vez mais valorizadas pelas empresas que buscam o quê? Profissionais que tenham um perfil empreendedor e proativo.
capazes de enfrentar desafios e buscar soluções inovadoras. Então, sintetizando aqui para que a gente possa passar a palavra para o nosso convidado, né? O intercâmbio ele desempenha um papel fundamental no planejamento de carreiras, ele prepara o profissional para atuar em um mercado de trabalho globalizado e também muito competitivo, né? Por meio do intercâmbio, os indivíduos eles adquirem habilidades essenciais, eles ampliam sua visão de mundo, eles constroem uma rede de contatos internacional e também desenvolvem competências fundamentais para o seu sucesso profissional. Então, dessa maneira, investir em intercâmbio pode ser o diferencial que impulsionará a carreira do indivíduo e o tornará um profissional mais completo e mais preparado para os desafios do século em que estamos. É com você, Ronaldo. Bom, pessoal, falar outra língua com experiências in loco é frequentemente reforçado como uma oportunidade mais assertiva para alcançar a desejada fluência. Albert, conta aqui para o nosso público, o intercâmbio é a melhor oportunidade para essa hard skill? Então, o intercâmbio, eu costumo dizer que o idioma ele é a cereja em cima do bolo, tá? A gente trabalha com tantas coisas dentro do intercâmbio. Você vai trabalhar com a questão de adaptação, né? Não é fácil você estar fora da sua bolha, né? Vamos botar dessa forma e você ir explorar um mundo. Então você vai estar ali fora do seu ambiente regular, então você não tem amigos por perto, seus amigos não estão por perto, seus pais não estão por perto, sua família não está por perto, assim, a língua não é a sua de conforto, então é uma proposta de realmente sair da zona de conforto. E isso você tem que estar muito preparado para essa experiência. Mas você vai trabalhar com a questão de adaptação, né? É um universo completamente diferente. A gente tem aqui dentro do experimento várias experiências com os meninos que reclamam de café da manhã, por exemplo. Você vai para a Inglaterra, você não vai comer pão e cuscuz, né? Não vai tomar café com leite, bolo, cuscuz, frutas, como a gente costuma tomar no Brasil. Lá fora a gente vai comer o quê? Um cereal, 2 torradinhas, e um chá com leite, ou ainda um café. Mas assim, não é nada tão substancial como a gente costuma comer no Brasil. A gente aprende no Brasil que a principal refeição, por exemplo, é o café da manhã. Lá, eles comem dessa forma. Então, um café super rápido. O almoço é o outro desafio que a gente tem, que é a questão aqui da comer um sanduíche. Eles comem muito sandwich, wrap, essas coisas. A gente está acostumado a bater um prato com feijão e farinha aqui no Nordeste, né? Aqui na Bahia. Então, assim, é diferente. Então, os meninos têm essa resistência quando fala disso. Outra questão muito interessante é que a gente precisa se adaptar a outros aspectos culturais. Por exemplo, banho é um aspecto cultural, né? Eu já tive algumas experiências em que eu fui para casa de uma família recente, tem 1 ano e meio que eu estive na Inglaterra fazendo intercâmbio, acompanhando um grupo, fazendo intercâmbio com os meninos. E eu fiquei na casa de uma homestay que a moça, ela era extremamente britânica no jeito de ser. Ela não era de origem britânica, ela era polaca, mas ela era extremamente britânica na forma de ser, porque ela já mora lá há 30 anos. Então, por exemplo, eu não podia tomar mais de um banho por dia. Ainda ter argumentado, é porque banho é questão cultural, vem do país quente, mas aqui na Inglaterra que tá frio. E a gente também tá buscando economizar. Então, resumindo, eu podia tomar um banho por dia. Eu me lembro que eu fiz até uma enquete, cada dos dias eu fico sujo, de manhã à noite. Acaba que eu tomava banho de noite e de manhã passar um subdecido no corpo. E assim, a gente sai da zona de conforto da gente, mas a gente também, a gente vê que existem alternativas, né? Eu acho que a grande experiência do intercâmbio é sempre você sair da zona de conforto e você furar essa bolha e pensar um pouquinho fora da caixinha. Então ele traz muito isso pra gente. Então essa questão de adaptação não é fácil, né? A gente tem, existem os conflitos aí de língua, porque às vezes a gente não tem essa efetividade na nossa própria língua, né? Na comunicação, na expressão, você imagina se expressar como uma língua estrangeira. Mas a gente começa a trabalhar aqui resiliência, adaptabilidade, a nossa flexibilidade. A gente percebe-se que a gente é extremamente adaptável às diferentes situações e que o mundo não é como a gente quer, muitas vezes, né? Mas a gente consegue aí se ajustando dentro da experiência que a gente se propôs viver. Então, acho que ir desconstruído para essa experiência é muito bacana. Tá aberto a esse novo é muito legal. Então, eu acho que isso é um ponto muito relevante de ser trazido. E
Você descobre coisas, por exemplo, habilidades diferentes. Eu já tive experiência de gente que começou a correr após o intercâmbio de high school, por exemplo. Ela não tinha pegado nenhuma matéria de esportes, aí eu perguntei, aí pegou o esporte, eu não peguei, você precisa pegar, porque ela precisava fazer uma convalidação no Brasil no programa que ela estava fazendo, para não ter o prejuízo do ensino médio dela aqui no Brasil. E a única opção que ela tinha era fazer o cross country nos Estados Unidos, que é aquelas corridas. Eu liguei pra ela, como é que tá a experiência? Ela pegou o que? Ela pegou cross country, descobriu, como é que tá? Ela descobriu uma coisa, porque eu sou extremamente sedentária. Então, assim, as pessoas começam a desenvolver novas habilidades a partir do intercâmbio. Eu acho que isso é muito bacana, a gente se abrir para o novo é muito bacana. E o novo, ele realmente assusta, mas ele também traz muitos ganhos pra gente. Eu acho que a gente precisa começar a olhar nessa vertente. E aí, como você associa, né? Pegar um transporte público, coisa que muita gente hoje já não faz dentro do Brasil. Muitos adolescentes que eu embarco não é a realidade dessa galera de pegar um transporte público, pegar um ônibus, pegar um metrô. Experiências que eu tive, que vocês tiveram também na nossa adolescência, que nós somos de uma outra geração. E hoje é diferente. Então os meninos hoje eles não estão habituados a isso, e aí eles têm uma vivência e descobrem que a vida não é tão cor-de-rosa como a gente pensa que é, que existe perrengue nos diversos lugares, existe problemas em todos os lugares, nada é cor-de-rosa. Então, é muito nesse sentido. E aí vem, trabalhando dentro desse contexto, você trabalha os seus soft skills nesse todo, mas também você trabalha no seu hard skill, né? Eu acho que esse bem bolado aí é que é a combinação perfeita. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou muito fã dessa experiência do intercâmbio e muito do que o ganho que ele traz a gente a nível de pessoas, a nível de indivíduo. Olha só, gente, além das necessárias hard skills, a experiência do intercâmbio colabora bastante com o desenvolvimento das soft skills, as tais habilidades socioemocionais tão almejadas não apenas para a vida profissional, mas para as nossas jornadas pessoais. Ilustra para os nossos ouvintes as contribuições do intercâmbio para o desenvolvimento interpessoal dos nossos jovens. Então, pessoal, isso é muito do sentido de faz sentido, faz. É a melhor opção? É. Você vai trabalhar aqui não só a língua, mas vai trabalhar outros aspectos, né? Você vai ter a vivência com a língua. Eu acho que é muito mais do que uma experiência de aquisição linguística, mas é você vivenciar essa língua, sair do hemisfério acadêmico, né? Da esfera acadêmica, e você vai para o dia a dia da língua, né? Eu me lembro que quando eu estudava inglês aqui no Brasil, eu tive a experiência de estudar inglês e na sala de aula era aquela atmosfera artificial, né? Lá não, lá é muito é a vera, né? Como a gente diz aqui, é a vera, é a realidade. Então a gente vai estar ali conversando, a gente vai ter que sair vai ter aquela parte acadêmica dentro da sala, mas quando você sai lá, a sua aula continua lá fora, né? A vivência do lá fora, né? De pedir uma água, pegar um ônibus, passar um perrengue chique, se perder no meio do caminho, e ter que se encontrar, trabalhar as direções. Então, assim, eu acho que é muito de vivência. De fato, a duração desse intercâmbio também vai te dizer quanto você vai trabalhar esse hard skill. Mas eu costumo dizer que o intercâmbio não importa a duração, seja ele longo, seja ele curto, a primeira coisa que você vai fazer é destravar você, porque muita gente já estuda inglês aqui no Brasil, o idioma no Brasil, né? Não só inglês, mas já estuda o idioma no Brasil, mas tem aquele medo, o receio de falar, de viver a língua. E eu acho que uma imersão, ela propõe justamente você romper essa barreira do receio, do medo e se aventurar com o idioma. É muito rico nesse sentido. Então, de fato, você volta, eu digo que você volta muito, se for uma experiência curta, você volta muito mais corajoso, muito mais apto a se aventurar e até mesmo se arriscar a errar com a língua, sabendo que vai ser bacana essa experiência. Como também, se for uma experiência mais longa, você vai ter ali todo o contexto do seu dia a dia, do cotidiano, da experiência dentro de casa, da experiência dentro da escola. Então, vai depender muito do que eu tenho, como você está propondo viver essa experiência. Não é só estar lá, mas como você vai se propor, né? Eu costumo dizer para meus clientes sempre assim, olha, tenta evitar andar muito com muito brasileiro, porque senão você não vai fazer uso do idioma. Então, também tem isso, porque brasileiro brota do chão, né? Eu costumo brincar dessa forma. Então, a gente tem que estar atento aqui com o que a gente vai andar, qual é a programação que eu quero fazer pós-aula, qual é o grupo que eu vou tentar formar lá ou me inserir para poder andar no dia a dia e fazer uso prático do idioma
nativo lá daquele país que você está se propondo a aprender. Então eu acho que depende muito disso. No geral, é o combinado, né? O bem bolado de um bom curso com a sua atitude, né? Com a sua proposta, o seu foco, e você tem que estar focado nesse foco, né? Então, assim, o alvo é aprimorar o idioma, vamos trabalhar em cima disso, mas não é somente escola, não é somente sala de aula, mas é o que você se propõe fazer pós-sala de aula, que também vai lhe trazer esse ganho, né? Então, é trabalhar a língua de forma não só acadêmica, mas de forma subjetiva. Eu acho que isso que é importante. Muito obrigado, tá, Albert? Primeiro pela sua participação em nosso podcast e também pela forma elucidativa que você está trazendo aí as respostas. Muitas dessas perguntas são perguntas que os nossos leitores eles mandam como sugestões. Quando a gente anunciou que teríamos um podcast, uma série de podcasts sobre intercâmbio, globalização, mercado de trabalho, então muitas perguntas foram surgindo aí em nossos e-mails, tá? É o seguinte, antes do Albert continuar, do Ronaldo trazer a próxima pergunta, é importante, eu acho, a gente deixar delineado aqui o que é de fato uma soft skill, o que é hard skill. Eu acho que fica mais didático para quem está ouvindo, tá? Então, as hard skills, por muito tempo, elas foram o quê? A principal fonte de análise de um profissional. Então, não é difícil entender o motivo. Por natureza, elas são habilidades profissionais que podem ser mensuradas de alguma forma. Então, por conta disso, elas são o quê? Facilmente identificáveis, seja pela apresentação de um diploma ou pela proeficiência em uma língua estrangeira, né? As hard skills, por exemplo, elas são habilidades que podem ser facilmente aprendidas e também ensinadas, por meio de cursos, treinamentos, workshops, dentre outros, né? Então, de forma simples, nós podemos conceituá-las como as aptidões técnicas de um profissional. Alguns exemplos: conhecimento em uma língua estrangeira, graduação, cursos técnicos, mestrados e doutorados, conhecimento na operação de máquinas e ferramentas, habilidades ligadas à informática. Ao contrário das hard skills, as soft skills elas são mais difíceis de quantificar e reconhecer. Por quê? Trata-se de habilidades sociocomportamentais, ligadas diretamente às aptidões mentais de um candidato e também à capacidade de lidar positivamente com fatores emocionais. Então, as soft skills, elas são difíceis de compreender, uma vez que elas envolvem mais que um curso ou que um certificado. Elas abrangem toda a experiência psicossocial de uma pessoa, o que também faz com que sejam habilidades mais complicadas de serem ensinadas ou assimiladas. Então, ela se trata de uma habilidade evolutiva que a pessoa vai assimilando ao longo da sua experiência. E aí, na dinâmica do intercâmbio que a gente está falando aqui, dentro de um mercado de perspectiva global, desenvolver as soft skills é uma necessidade, de qualquer indivíduo. Então, comunicação interpessoal, capacidade de persuasão, proatividade, resolução de conflitos, senso de liderança, capacidade analítica, capacidade de trabalhar sob pressão também, Então, pela dificuldade de serem comprovadas em um primeiro contato, essas competências, elas costumam ser muito, assim, elas são menos citadas em currículos, exigindo então que um grupo de recrutadores num processo seletivo consiga identificá-las por meio de dinâmicas, tá? Então, é importante que a pessoa, na dinâmica do intercâmbio, ela não pense, eu vejo dessa forma, Ela não pense só na experiência linguística em si, mas no processo de abrangência do seu repertório cultural. E aí eu vou deixar, Ronaldo, com você agora a nossa próxima pergunta. Eu tenho aqui outra pergunta interessante sobre intercâmbio. Envolve aspectos socioeconômicos. Sendo realista, realizar viagem do tipo é algo direcionado para públicos mais seletivos? Em linhas gerais, o intercâmbio é para pessoas ricas ou de classe média alta, ou isso é um mito? Então, gente, essa é uma pergunta muito comum, Na verdade, se criou um mito, sobre a questão do intercâmbio.
e que é para determinados públicos, mas eu acho que o intercâmbio é um produto que é algo que se agrega, que abarca todos, né? Na verdade, o intercâmbio é uma questão de planejamento, na minha visão, tá? Eu não venho de uma família elitista, muito pelo contrário, mas eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio porque eu priorizei fazer o intercâmbio. Eu acho que é que nem você quer comprar um carro e você prioriza comprar um carro e faz um investimento em cima disso. É a mesma coisa, o intercâmbio é um investimento e você precisa priorizar esse investimento, vamos botar dessa forma. Claro que também tem produtos muito diferentes. A gente tem produtos com valores bem simbólicos, digamos assim. Tem produtos como o Au Pair, por exemplo, que eu costumo dizer que é um produto de inclusão social. Vamos trazer para essa parte, porque é um produto barato, a inscrição tem um valor ínfimo de R$ 1.095. O valor do programa como um todo, ele custa em torno de uns R$4.000, R$4.500 no todo, para ficar um ano estudando nos Estados Unidos, trabalhando e recebendo em dólar como Au Pair. Mas, por exemplo, tem programas também com outros valores, né? A gente tem programas aí com a partir de, tem intercâmbio a partir de 4, 5 mil, e o céu é o limite. Então a gente precisa entender aqui o que o cliente está buscando, né? E o que é prioridade para ele nesse processo. Eu costumo dizer que é priorizar. Então, quem quer fazer intercâmbio tem que se organizar antes. Tem que buscar informação atempada para uma agência de confiança, né? Aqui na Sprint a gente procura muito entender na nossa consultoria, inclusive, qual é o objetivo desse passageiro, como é que a gente consegue viabilizar aí, junto com a passageira, a gente montar um plano de organização, né? Para essa questão. E aí ele vai buscar, eu estou com um cliente mesmo que vai viajar em maio do próximo ano, para a Irlanda, mas ele fechou comigo em março desse ano. Ele fechou 14 meses antes do embarque dele, e eu falo com ele desde dezembro do ano anterior, desde outubro, eu falei com ele 6 meses até ele tomar início de fechar, e ele fechou para embarcar 14 meses depois. Então observe que ele começou a planejar essa viagem aproximadamente 20 meses antes, né? Não é um cara abastado, então um menino esforçado, um menino que está olhando com investimento, porque o que acontece? A gente tem que olhar hoje no prisma não só a questão de idioma, a gente trabalha soft skills, mas também atrelar isso à relação profissional das pessoas, né? Hoje as grandes empresas, elas não estão priorizando só quem fala inglês fluente, mas também eles vão ter um olhar, né? Você acostuma das empresas hoje, eles têm um olhar de quem fez um intercâmbio, é uma pessoa que está buscando um desafio. Uma pessoa que busca sair da sua zona de conforto, é uma pessoa que gosta de explorar um novo, e isso é muito bem visto, né, a nível no ambiente corporativo hoje. Então isso é investimento em educação, é um investimento profissional, mas isso também é um alto investimento enquanto indivíduo, né? Então a gente tem 3 linhas de investimento que a gente está falando, e é isso, tem que realmente sentar e planejar. Não, eu acho que as pessoas ainda veem o intercâmbio como algo distante da sua realidade, mas o intercâmbio está do lado de você. E eu acho que eu sou sempre da teoria que quem costuma sonhar é porque pode realizar. Ninguém sonha sem poder realizar. Não existem sonhos impossíveis, existem sonhos mais difíceis, mais desafiadores, mas a gente tem que realmente trabalhar aqui a questão de eu quero, eu posso, eu vou executar. Então a gente tem que olhar isso como fazer esse planejamento. E a gente, ainda experimenta, a gente ajuda muito nessa questão do planejamento, de orientar, de como fazer, qual é o melhor tempo para fazer esse fechamento de intercâmbio, para onde você quer ir. A gente vai olhar aqui as questões, as variadas que a precificação pode ter também, né? Como alta temporada, baixa temporada, que quanto impacta no custo, acomodação e aéreo, se precisa de visto, se não precisa de visto, todos esses detalhes a gente vai trazer junto com o passageiro para ver aí a melhor opção. Mas assim, além de preço, tem que ser um programa que fale com esse cliente, que ele se identifique, ele se veja naquela experiência. Eu acho que tem que falar com o objetivo final desse passageiro de qualquer jeito. Olha só, um ponto importante surgiu diante desse nosso papo aqui nos bastidores. Albert, fala-se muito em intercâmbio, como uma alternativa para falar outros idiomas, mas parece que a língua inglesa, diante do cenário que vivenciamos, lógico, é o ponto central. Comenta isso para os nossos ouvintes, onde fica o espanhol, o italiano, dentre outras línguas nesse processo.
Gente, então, o inglês de fato é a língua mais requisitada, mais solicitada dentro da minha agência hoje, né? Dentro do experimento. Mas eu acredito que isso é geral, em qualquer agência hoje ele é a língua mais solicitada. Porque tipo, o inglês, antigamente o inglês era um diferencial, hoje o inglês é uma ferramenta obrigatória para o mercado de trabalho brasileiro e nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, né? Mas assim, existem outros idiomas que a gente trabalha com japonês, a gente trabalha com coreano, a gente trabalha com espanhol, com alemão, com francês. Mas eu vejo esses idiomas como diferenciais hoje, né? Hoje o inglês ele é mandatório, ele é obrigatório, mas essas línguas são o que lhe diferencia no seu mercado. Claro, com base no interesse de cada pessoa. Então, assim, eu mando todo ano eu mando adolescente fazer intercâmbio, por exemplo, na Alemanha, em alemão. Então, o diferencial aqui são meninos que já têm uma propriedade com o inglês, um domínio da língua e querem algo para se diferenciar no mercado lá na frente. Ou querem sair também desse convencional, né? Porque as pessoas hoje ainda vão muito atrás do convencional. Querem fazer intercâmbio na Inglaterra, querem fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Os destinos mais solicitados são Estados Unidos, Inglaterra e Canadá hoje. Mas a gente tem tantas outras opções, né? E as pessoas realmente querem sair desse comum, da zona do comum. E aí querem fazer um intercâmbio na França. Tem meninos que querem fazer um intercâmbio na Itália. Depende da sua demanda e também depende do seu interesse. Tem gente que tem paixão por línguas e por determinadas línguas. Então a gente tem que privilegiar aí todos esses conjuntos aí, esses pontos e ver o que a gente vai extrair de melhor disso tudo. Eu costumo sempre orientar os meninos da melhor maneira que a gente consiga entregar o todo no fim das contas. Mas assim, o que faz sentido para você? Sempre nesse sentido, o que é demanda para você, né? O que é uma necessidade. Porque tem gente, por exemplo, na área de letras, por exemplo, a gente precisa falar inglês para fazer uma especialização ou falar francês, né? Então, muita gente procura espanhol hoje lá na loja, mas as pessoas que geralmente procuram espanhol, elas estão querendo fugir do inglês, mas para ter uma segunda língua, né? Então, também tem disso. Mas a gente vê que normalmente, predominantemente, o pessoal quer se diferenciar do mercado e quer sair da zona e quer sair desse comum, tá? Então, mas existe espaço para todos. Então, assim, eu tenho uma demanda maior para italiano ou para alemão na minha loja do que para espanhol, se você parar para pensar. Eu mando mais para a Alemanha do que, por exemplo, para a Espanha hoje, ou para países aqui da América Latina. Há uma demanda para a França que tem crescido. E isso também vai variar muito de faixa etária, né? A gente tem um público mais sênior buscando França, por exemplo. Então acho que também tem muito a ver com os destinos e línguas vão estar atrelados também com essa etariedade das pessoas. Chegamos ao final de mais um podcast da coluna Papo com Especialista. Se liguem que este é apenas o primeiro de uma temporada com 5 encontros, beleza? Ouçam, reflitam, compartilhem essas fabulosas ideias, combinado? Até a próxima!